Bom dia. Vamos ao simulado de história, então? Olha só. Número 1. Luzia é o nome dado ao crânio mais antigo já encontrado no Brasil. A descoberta foi feita em Lagoa Santa, Minas Gerais, onde há sítios arqueológicos repletos de objetos feitos de ossos e pedras, além de esqueletos humanos. Utilizando programas específicos de computador, os pesquisadores fizeram uma reconstituição da provável fisionomia de Luzia, que teria vivido há cerca de 11.500 anos. Isso mostra que a arqueologia, ciência que lida com um passado tão distante, muitas vezes recorre a instrumentos e uma tecnologia bastante avançada. Sobre a pré-história brasileira, escreva V para as afirmativas verdadeiras e IF para as falsas. Luzia deixou sua história escrita para podermos conhecê-la. O rosto de Luzia foi reconstituído com o uso de tecnologias modernas. Para descobrir a história, a arqueologia utiliza recursos tecnológicos além de escavações. No Brasil, não existiu o homem pré-histórico, será? Luzia é uma moradora da cidade de Lagoa Santa que tem parentes pré-históricos? Vamos ler o texto com atenção para responder, tá? Observe a pintura e responda as questões 2 e 3. Então, nós temos uma pintura aí da chegada dos portugueses e essa pintura é de Oscar Pereira da Silva, lá em 1922 que ele fez. Questão 2. O fato retratado da pintura faz parte da história, ciência ou fato histórico, história em quadrinhos, história, ficção ou imaginária, história real. Então, essa pintura aí faz parte de que tipo de história, ok? Questão 3. A pintura foi feita em 1922, portanto, no século, que século? Se nós estamos em 2020. Estamos no século 21, né? Por quê? Porque o século 21 é de 2000 a 2999. E de 1900 a 1999, que século é? Século 19, século 20, século 9 ou século 22? Questão 4. A história é a ciência que busca as respostas no passado e, para isso, o historiador usa as fontes históricas na tentativa de entender como viviam alguns povos, o que faziam, o que era valorizado em uma cultura. Essas fontes históricas estão em todos os lugares. Dê 2 exemplos de cada tipo de fonte histórica. Então, você vai dar 2 exemplos de fonte escrita e 2 exemplos de fonte material. Questão 5. Navegando, os europeus conhecem lugares e objetos estranhos a eles. A expedição de Cabral faz parte de uma série de viagens feitas pelos europeus entre 1400 e 1600 e conhecidas como grandes navegações. Nessas viagens, os europeus encontravam povos muito diferentes deles e também muito diferentes entre si, cada um com uma cultura própria, ou seja, um modo próprio de viver, pensar e sentir. Além disso, conheceram lugares, objetos estranhos a eles. Na África, encontraram reinos fortes e organizados, como o de Benin, na costa ocidental do continente negro. Assim que desembarcaram nesses lugares, os europeus foram ocupando as terras dos nativos, dominando-os e apossando de suas riquezas. Tudo isso quase sempre através de muita violência. Então, está falando um pouquinho de como eram as grandes navegações. Então, retire do texto fontes históricas, nós já sabemos, qualquer tipo de fonte histórica. B. Qual era o século dos anos citados? 1400 a 1600. Que século foi esse? Nesta mesma época, quais povos foram descobertos em nosso país, aqui no Brasil, né? Em 1500. Que povos foram descobertos aqui no Brasil? Esse, então, foi o simulado de história, ok? Leia todos esses pequenos textos com muita atenção, né? Para vocês responderem corretamente a cada pergunta, tá bom? São só 5 perguntas, ok?